Olá, Olá, pessoal. bem-vindos a essa live dos agentes de restauração e a igreja local. Um tema, né, amor, que a gente acha tão importante estar conversando com pastores, observando eles que estão lá na linha de frente. Isso. Eles que estão tendo a experiência de lidar com os membros da igreja e eles que podem realmente dizer o quanto isso pode ser de benefício ou talvez não, né? Verdade. E hoje a gente vai estar falando então com o pastor Leandro, ali do Rio Grande do Sul. Logo, logo ele está chegando. Oi para todos que estão aqui. Isso, pode já mandar o convite, pastor. E a gente vai estar iniciando, conversando um pouquinho, um bate-papo. Sabe, nada mais incrível do que a gente dividir. É uma troca. E espero que vocês possam receber também nessa noite, enquanto a gente está compartilhando com vocês. Boa noite, pastor Leandro. Já mandou ali boa noite, queridos. Aqui, ó, deixa eu convidar então o pastor. Eis-me aqui. Esse é servo, né? Sempre à disposição, né, pastor? Boa noite, eis-me aqui. Que saudade de ti, pastor. Quanto tempo, hein? A gente precisa de uma live para conversar, pastor. Que barbaridade, tia. Saudade de vocês, gente. Saudade de vocês. São muitos anos, né? Fazia muitos anos. Já faz algum tempo, Verdade. Pastor, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente, nesse bate-papo. E a gente está aqui num mês onde a gente está entrevistando alguns pastores. Entrevistando não, a gente está num bate-papo, né? Verdade. Sim. A ideia é simplesmente trocar uma ideia e compartilhar de experiências e aquilo que a gente considera ser relevante, né, numa perspectiva de pastor, porque eu e a Jaque fazemos um trabalho como um ministério itinerante. E o nosso ponto de vista nem sempre a gente consegue agregar ou simplesmente cobrir a perspectiva daquele pastor que está à frente de uma obra, né? Então, é de extrema significância que a gente possa ouvir de vocês que estão à frente de um trabalho. E pastor, Eu é que agradeço o convite. eu quero honrar, né? Eu digo que uma das coisas mais difíceis que existe é ser um pastor. E o nosso coração, quando a gente compartilha com as pessoas, e o nosso desejo é levantar, pastor, agentes de restauração. Chega da igreja, só me dá, eu tô com dor, eu preciso para mim. É a hora da gente, quando a gente começa a entender que a nossa cura, que a nossa restauração tem um impacto na vida de outros, isso me anima a caminhar uma jornada que nem sempre é fácil, né, pastor? Verdade, verdade. Eu acho fantástico o Ministério de Restauração. Eu e a pastora Roberta, nós somos apaixonados por esse ministério. E a nossa igreja, ela bebe muito disso, ela desfruta muito disso diariamente. Eu sempre digo, não tem como uma igreja crescer saudavelmente sem se envolver com o Ministério de Restauração, sem se envolver com o Ministério de Cura. Eu acho que praticamente quase impossível. Porque diariamente, né, Jaque e Marcelo, eu gosto muito de vocês, tenho um carinho especial, né? Fazia muitos anos que nós não nos víamos, não conversávamos. E admiro o ministério de vocês. Fizemos, né, o ROF com vocês. Verdade. Temos os Kilstras. Uau! Uau! E forte e firme ainda, pastor. Olha só, hein? Tá? Ambos passaram 80 anos e continuam ainda atuantes no ministério. Nossa, e que legal isso, sabe? Então, nós, desde que eu e a pastora Roberta mergulhamos nesse rio, né? Mergulhamos nisso e temos nos movido, na realidade, a seda hoje, ela flui nisso. Ela tem um dos pilares dela, que é essa questão do Ministério de Restauração, ainda mais numa cidade como a cidade de Alvorada, uma cidade tão assolada, né, pela feitiçaria, por tantos falsos conceitos que a própria população tem a respeito de si mesmo. Então, a gente ama isso, né? E para mim é uma alegria estar com vocês aqui e desfrutar um pouquinho disso também. Então, pastor, o Filipe já respondeu a primeira pergunta que eu ia propor. Olha, eu falo bastante. E a pergunta que eu ia fazer para ti é: como tu considera de relevância para os membros terem essa experiência, experimentar a restauração
a cura e a libertação na vida deles? Acho que um pouquinho já apresentou, né? Sim, eu acho indispensável, porque na realidade, dentro de um ministério, não tem como os pastores locais ali, cuidarem de todas as ovelhas sozinhos. Não tem como. Nós sempre direcionamos as pessoas para isso, para o aconselhamento, para a ministração, para a cura. Na realidade, ali o desenrolar, né, daquilo que está, aquele emaranhado que está na alma da pessoa, entende? Então, a nossa igreja é muito natural isso. Então, quem vem congregar conosco, como exemplo, né, já sabe, até aqui na cidade tem interessante acontecer isso, né? O pessoal aqui que conhece a SEDA, né, que é a Comunidade Evangélica de Alvorada, a abreviatura é SEDA. E o pessoal sabe, olha, o pessoal da SEDA lá trabalha com cura, trabalha com restauração. Então, já se criou nesses últimos 15 anos, né, já se passaram, que a gente é ligado. Que legal. Passou rápido, né? Vai fazer 16 anos o ministério. Uau, uau. A minha filha, Bebelzinha, vai fazer 15 anos. Uau. Ela acabou de entrar aqui na live, aqui. É um amor da minha vida, um dos amores da minha vida. Eu só imagino. Então, pastor, se criou uma cultura, pelo que eu estou entendendo. O pessoal já entende que faz parte de um dos valores da SEDA. Um dos pilares. Sim. Uau. Isso é muito evidente para nós, isso é muito, muito forte, né? E a gente ama isso. A Roberta, então, nem se fala, né? Eu sei, a pastora Roberta, aquele coração dela é uma fonte inesgotável, né? Eu sei que ela tem um trabalho muito lindo com mulheres. Isso. E essa é uma das coisas, pastor, o que a gente tem notado ao longo dos anos, e até quando a gente faz capacitação, a gente pega um homem para fazer a demonstração, porque se entendeu, às vezes, que as mulheres precisam de cura. Que as mulheres, elas têm essa sensibilidade, então elas, sabe, elas são muito emocionais, elas precisam de um balanço. Pastor, tem muito disso também, desse machismo, às vezes, de cura e libertação? Se tem. Olha, Jaque, vamos falar da nossa realidade, do nosso Rio Grande do Sul, né? Graças a Deus que nós aqui fomos muito libertos disso, né? Mas ainda a gente percebe, né? A gente percebe. A Roberta, por exemplo, aqui ela desenvolve um trabalho fenomenal na área de cura, de aconselhamento. São em torno de 200 mulheres aqui, né? São muitas mulheres que são ministradas, são acompanhadas, são restauradas. É um trabalho fantástico. Eu não vejo uma igreja, até repito, outra questão, não vejo uma igreja saudável sem um ministério feminino tão atuante. E principalmente o ministério feminino que tenha espaço, né? Que tenha espaço para desenvolver esse campo, entrar, mergulhar nessa área, né? Para mim é muito tranquilo isso, né? Tem que ser liberto de todo o machismo, realmente. E falando um pouquinho desses impedimentos, muitas vezes, que as pessoas enfrentam para se propor a iniciar uma caminhada de cura, restauração e libertação na sua própria vida. Uma das coisas que a gente tem visto muito, pastor, é a questão, muitas pessoas podiam dizer, é tipo um orgulho que se tem, ou talvez uma vergonha de expor fragilidades ou áreas da vida que precisam ainda ser trabalhadas, né? E isso muitas vezes tem se manifestado como um impedimento para que as pessoas se coloquem na condição de buscar a ajuda, o socorro necessário. Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho para nós sobre isso, se isso é uma coisa que tu consegue evidenciar na tua congregação, nos membros, ou de uma maneira geral, na igreja como um todo. Tu dizes, Marcelo, no sentido de a pessoa ser orgulhosa a ponto de ela abrir o coração, é isso? Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Existem vários fatores que limitam uma pessoa na busca. Ela entende que tem coisas na vida dela que ela precisa de um romper. Ela entende que talvez ela não esteja experimentando o melhor de Deus em alguma área, talvez, da vida dela. Porém, há aquele impedimento, alguns fatores, muitas vezes, que impedem a pessoa, que trava ela de buscar esse socorro, esse auxílio, a ajuda que muitas vezes a igreja tem à disposição. É interessante que, para mim, uma das coisas, um dos maiores impedimentos é o que tu disseste, é o orgulho. Porque
o orgulho, ele é uma porta, uma porta fechada, é um lacre, que impede a pessoa de ela acessar a cura. Porque ela, às vezes ela fica pensando diante de um conselheiro. Ah, eu vou abrir o meu coração para esse conselheiro. Depois esse conselheiro vai saber da minha vida. Mas é interessante, essa pessoa precisa entender, nós como conselheiros, né? Eu tenho uma pós-graduação, fiz uma pós-graduação em aconselhamento pastoral e psicologia nessa área, porque eu também gosto muito dessa área. Uhum. E eu sempre digo o seguinte, que o orgulho tem que ficar de lado na vida dessa pessoa, sabe? Tem que ficar de lado, ela tem que... Para ela receber cura, ela tem que ser uma pessoa humilde, porque Deus dá graça aos humildes e abate toda a soberba. A palavra é evidente, né? Fala claramente isso, né? Então, quando a pessoa ela chega e começa a se desarmar, né? Tirar as armas dela, se desarmar, realmente dizer assim, ó, eu estou aqui. Eu lembro, eu vou contar minha experiência pessoal, quando eu cheguei diante de vocês, vamos falar aí aproximadamente há 10 anos atrás, 12 anos atrás, mais ou menos, né? Quando eu fui ser ministrado, enfim, eu acho que tu tem que chegar, olha, realmente reconhecendo que tu precisa de cura, tu precisa ser ministrado, entende, Marcelo? Interessante, pastor. Não sei se eu respondi. Não, perfeito. E eu acho muito interessante tu ter colocado a tua própria experiência, né? Citado a tua experiência como um exemplo, né? Então, quando tu veio para nós, tu entendeu que em ti havia necessidade de encontrar uma ajuda, um socorro. Então, tu ultrapassou qualquer barreira de impedimento, orgulho, seja o que for que pudesse estar ali se manifestando, e tu te colocou nessa condição. Pastor, o nosso coração, ele arde por poder ver a liderança cristã sendo trabalhada, sendo restaurada. E o que a gente tem visto é que muitas vezes tem um certo entendimento de que se eu já ocupo um cargo de liderança, então eu não posso abrir o meu coração, eu não posso compartilhar daquilo que eu estou trabalhando ainda na minha vida com o Senhor. De certa forma, há um medo, uma insegurança que talvez ela não vai ser mais considerada como uma pessoa de valor, ou vai colocar em crédito alguma coisa a respeito da identidade dela como um servo de Deus. Então, acho que é fundamental a gente começar a quebrar, né, com alguns desses paradigmas. Por isso que eu fico bastante feliz que tu coloca a tua própria experiência como um exemplo. Eu até fiz algumas anotações para mim aqui. O meu primeiro contato com o Ministério de Restauração foi no ano 2000, foi no ano que eu casei. Foi em 2000, quando eu casei, eu fui para um retiro, eu e a Roberta, na realidade nós tínhamos ali 2 meses de casado e nós fomos para um retiro. E ali aí foi a primeira vez que eu fui, me deparei com o Ministério de Restauração, né? E de 20 anos, já fazem 20 anos isso, né? Vai fazer 21 anos. Nesses 21 anos eu vejo que diariamente todos nós passamos por cura. Uau! Se eu falar para vocês, não, eu vou estar mentindo. Os nossos filhos diariamente passam. Hoje já são... Imagina, o Gabriel tem 19, o Daniel tem 18. Uau. E o Gabriel vai fazer 15. Nós fazemos muita mesa aqui em casa, olhamos olho no olho, conversamos, exercitamos o perdão, né? Não somos uma família perfeita, né? Mas nós exercitamos. Eu acho interessante que isso, né? Sem ser demagogo ou né, soberbo, mas nós transferimos isso para a nossa igreja, para a nossa congregação. Isso é muito natural para nós, sabe? A maneira acolhedora de ser, as pessoas chegam, nós nos preocupamos com o coração da pessoa. Porque hoje, eu não sei se eu estou me adiantando aqui, Não. vejo muitas vezes que tem... eu sempre disse, eu sempre falei para Deus isso, eu não quero ser um pastor de gabinete. Né? Eu não quero ser um pastor de gabinete. Eu não nasci para ser um pastor de gabinete. Davi tinha cheiro de ovelha. Ele tinha cheiro de ovelha, né? Então, ou seja, eu quero ter cheiro de ovelha, né? Então, quando eu estou conversando com uma pessoa, quando uma pessoa vem, pastor, eu quero conversar contigo, tu tem um tempinho na tua agenda, e a gente, né, a igreja cresceu bastante nesses últimos anos, mas a gente sempre dá um jeito, ou encaminha para um conselheiro da igreja, encaminha para alguém que atua nessa área, mas geralmente a gente está ali para escutar, né? Escutar o coração da pessoa, escutar as suas dores, os seus traumas, as mochilas, né? Que essas pessoas
pessoas trazem, né? E é tão lindo, né, Jaque, Marcelo, a gente vê essas mochilas se soltando, a pessoa entrou no teu gabinete de um jeito e ela sai, assim, o semblante dela muda. Nossa, isso não tem preço, gente. Não Isso tem é preço. Jaque, só em falar. Pastor Leandro, o senhor começou a falar isso e na minha mente já veio. Muitas pessoas que estão assistindo, quando elas escutam isso, elas pensam, eu queria experimentar isso. Eu só queria poder viver isso, né? E muitas vezes a gente não se dá conta, nós trabalhamos muito as legalidades espirituais, que é hoje o que a igreja faz, né? Mas mais no individual. As pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender que existe romperes no corporativo, né, que ocorre, e existem aquele romper no individual. Então, nenhum é mais forte ou menos forte, mas é a estação onde a gente está. Então, eu quero incentivar aquelas pessoas que estão assistindo agora, aquelas que vão assistir depois, e dar aquele incentivo de Deus, que é possível, sim. Eu me lembro no nosso processo de restauração, uma das primeiras coisas que Deus fez eu pessoalmente fazer é encontrar uma pessoa, primeiro fazer uma lista de todos os meus pecados. Eu não era uma nova convertida. Estou falando de uma velha convertida, de quem nasceu na igreja. Sim. E o Senhor disse, agora tu vai expor o que tu nunca expôs. E às vezes, para mim, tinha até outras dificuldades, estando na liderança da igreja, ou estando sempre, né, na família pastoral. Mas eu me lembro que aquele foi um marco na minha história, onde lá no fundo eu queria restauração, mas como é que eu vou me abrir? Como é que eu vou me expor? E eu me lembro exatamente daquela lista, pastor. A lista eu fiz os piores pecados até os pequenininhos. Mas quando eu fui confessar para a pessoa, eu comecei pelos pequenininhos, porque eu estava apavorada. Eu estava apavorada de talvez um dia sair da minha boca que eu já pensei ou que eu já fiz alguma daquelas coisas. E esse momento foi um dos romperes, mas isso nos custa tudo, né? E para as pessoas entenderem que quando a gente quer o tudo de Deus, ele nos custa tudo. O Marcelo às vezes tem uma expressão que dizia que parecia que estavam arrancando um braço dele. Então, meu processo foi muito diferente da Jaque. Eu fui liderado pelo Espírito Santo quando eu comecei a trabalhar algumas áreas da minha vida. Eu senti assim, foi muito bom ter recebido o perdão de Deus, mas eu senti o Espírito Santo me liderando a um passo além. Então eu fiz a mesma coisa, eu fiz uma lista de todas as coisas que eu tinha se manifestado daquela área da minha vida. E o Espírito Santo falou, agora tu vai ligar para o teu pastor, que era o pastor dos jovens, que confiou em mim em cargos de liderança. Ele me levantou, ele confiou, ele me trouxe para perto dele, ele investiu na minha vida. E eu senti assim como se fosse uma traição eu ter que vir diante dele e confessar tudo aquilo. E eu lembro que à medida que eu ia falando aquelas coisas, sabe, era um misto de choro, dor, porque doía fisicamente, pastor, quando eu entregava, quando eu confessava aquilo tudo. Mas ao final, depois de eu ter feito todo esse processo, quando ele olha para mim e fala assim, eu peço perdão para ele, então, pastor, eu quero te pedir perdão, porque tu confiou em mim e eu traí a tua confiança. E ele olha para mim e diz o seguinte, Marcelo, hoje eu consigo ver dentro de ti, eu consigo ver quem tu é. Hoje eu consigo ter uma confiança diferente em ti. Eu quero te dizer que eu te perdoo. E aquilo foi como se fosse a última gota de óleo para descer naquela cura que eu estava recebendo. Selou aquela cura na minha vida. Então existe uma importância muito grande quando a gente consegue encontrar um lugar de trazer essas questões à luz, de maneira que a gente possa trabalhar com elas, né? Uau. Eu acho isso fantástico, Marcelo e Jaque, e o poder abrir o coração, né? E eu vejo que a igreja, como a igreja ainda hoje precisa amadurecer acerca dessas questões, sabe? De realmente termos pessoas confiáveis para chegar e falar. É interessante quando a gente faz isso, a gente se sente tão aliviado. É que nem tu disseste, parece que arrancaram um braço. No outro dia parece que tu tomou uma surra, tu tá tão né? E é tão maravilhoso o resultado. Parece que é algo tão impossível tu chegar até ali, né?
chegar na frente de um conselheiro, de alguém que tu vai depositar a tua vida, né? A confiança, né? Eu assisti um videozinho teu, Marcelo, não lembro se era uma live, um videozinho teu, tu falando sobre essa questão da confiabilidade. Não era esse o título, mas tu falaste ali, e é interessante porque eu também vejo isso, que hoje uma das barreiras que muitas pessoas, por exemplo, elas não vão não buscam ajuda no aconselhamento, na cura, porque elas tiveram traumas com determinadas pessoas. Elas abriram o coração e toda a torcida do Internacional ficou sabendo do prêmio. Né? Então, a gente sempre... Nós temos muito esse código de ética, né? Quando nós vamos instruir, fazer um seminário, enfim, a nossa liderança está sempre ciente disso. Nós dizemos, olha, você conselheiro, você precisa ter ética, porque alguém vai abrir o seu coração para você e você tem que ir boca calada, você tem que guardar isso realmente. Nós experimentamos aqui a nível de cidade uma coisa assim que já faz algum tempo, muitas pessoas muito machucadas, que vieram de um sistema religioso muito opressor. Muito opressor. Vocês sabem do que eu estou falando. Muito opressor. Então, elas nunca desfrutaram desse benefício. Esse benefício bíblico, não é verdade? Eu acredito que Jesus, ali, aqueles 3 anos e meio que os discípulos andaram com Jesus, gente, eles foram... né, um rolo compressor passou por cima deles, eles foram restaurados. Imagina Pedro. Pedro era um Gaudério, faca na bola. O Pedrão não era fácil. Aí tu pegava Mateus, tinha uma personalidade diferente. Felipe já era diferente. Enfim, os discípulos todos eram um diferente do outro, né? Então tu imagina, o cara abre o coração daqui um pouco. Mas como é que você está sabendo disso? Mas eu confiei a minha vida àquela pessoa. Isso, para mim, né, é algo primordial dentro do aconselhamento e dentro da cura. Então, até para os nossos queridos que estão nos assistindo aqui, tem muita gente da igreja aqui que eu estou vendo que o pessoal está entrando aqui. Coisa boa. Que legal. Então, e eles sabem que a gente tem isso, sabe? Eu teria inúmeros testemunhos de pessoas que chegaram para mim e confessaram coisas tão horrendas, coisas tão terríveis, né? Tão terríveis. E eu digo, não, vamos caminhar isso aí, vamos andar juntos, vamos chorar juntos e vamos desconstruir esses falsos conceitos na mente de vocês, né? E o Senhor vai vir com bálsamo, vai vir com cura. Aí isso não tem preço, gente. Nossa, isso é demais, isso é magnífico, né? Pastor, eu estava falando com uma pessoa essa semana e ela me apresentou o seguinte, ela começou a falar da importância de se caminhar em família, onde ela é uma ministra, né, do RUF, é uma pessoa que tem trabalhado com tantas vidas, mas ela disse assim, Jaque, existe um nível de cura que ocorre quando tu tá no 1 a 1, né, às vezes é aquelas primeiras barreiras precisam ser rompidas, e existe um outro nível de cura que ele ocorre quando a gente começa a restaurar. Deus nos criou para a família, né? Ele nos criou para que a gente pudesse se relacionar. E quando a dor e a ferida vem, o instinto é nos afastar, né? É não viver mais em comunidade. E ela começou a me falar e eu remeti a esse entendimento que a gente tem, mas numa compreensão ainda mais profunda da importância desse papel da igreja local na continuidade da restauração. Né? Porque as feridas, elas podem ter acontecido no passado, mas elas estão acontecendo hoje. Sim. Né? Ainda tenho momentos de dificuldade de relacionamentos, talvez com pai, com mãe, com sogros, com filho, né? com pessoas no trabalho. Talvez é uma doença na família que continua, aquela dor, aquele nível de ferida continua se aprofundando. Então, eu queria ouvir um pouquinho, pastor. O senhor tem visto isso, essa comunidade ser um fator importante na restauração também? Eu acho isso primordial, Jaque. Eu acho isso primordial, porque, como tu disseste, tu tens 1 a 1,
que é vamos dizer que seja a primeira fase, né? Uhum. 1 a 1 é aquele primeiro contato. A pessoa vem, eu quero falar com o pastor, eu quero falar com alguém que venha estancar a minha dor, né? Venha estancar a minha dor. Eu quero falar, eu quero desabafar, eu quero jogar para fora, né? Algumas pessoas chegam assim, né? Chegam desesperadas. E eu acho que é um trabalho em conjunto com a igreja local, com a comunidade local. Eu acho que não tem como fugir, se desligar disso, sabe? Graças a Deus nós assim temos procurado, né, como igreja, ser uma igreja muito focada nisso. Então, claro, esse ano de 2020 para nós, como para todos nós, globalmente falando, né, Sim. ainda estamos em pandemia, né? Eu não sei como é que está aí nos Estados Unidos essa questão, mas não acredito que não deve estar muito diferente daqui, né? Não. Mas é interessante assim que o ano passado, inclusive no mês de março, uma semana antes da pandemia, nós estávamos promovendo aqui na igreja um seminário chamado Clínica da Alma, né? Com a Jocum de Almirante Tamandaré, da equipe do COT lá de Tamandaré. Então a gente foi muito intenso assim, né? Foi muito intenso. E aí uma semana depois, pum, veio a pandemia, lockdown, aquele fecha tudo. Aí eu fiquei até pensando assim, imagina, né, se esse povo aí não tivesse passado por esse processo de cura naqueles 3 dias intensivos. Uau. O corporativo não pode se desligar do individual, sabe? O corporativo trabalha lado a lado. Verdade. Existe uma necessidade de pertencer a um grupo, né, pastor? Que precisa ser suprida. Todos nós fomos criados para viver nessa comunidade, na família de Deus, né? É isso. O propósito do evangelho é o quê? É uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de estar com pessoas. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de estar em família, de estar com a igreja. Claro, tem aqueles momentos que eu sou um pouco antissocial. A Roberta pega no meu pé, assim, né? Que às vezes eu quero estar no meu... Eu acho que todos nós, né? Às vezes a gente quer estar naquele momentinho nosso, tranquilo, né? Mas esse ambiente caloroso, sabe, da igreja, esse ambiente caloroso da igreja é curador. Ele é curador, né? Curador realmente, sabe? Eu acho isso primordial, Marcelo. E é incrível, pastor, porque uma pessoa com a sua vida restaurada, com áreas do seu coração sendo trabalhado pelo Senhor, ela se torna uma pessoa em grande potencial a ser um auxiliador e em curar outras vidas também, né? O processo de cura, ele funciona assim, uma pessoa ferida, a tendência dessa pessoa é ser instrumento para ferir outras pessoas também, baseado nas próprias dores, muitas vezes para tentar se proteger aqueles a quem ama. Mas a pessoa, quando ela começa a experimentar de cura, de restauração e de liberdade, ela acaba transbordando isso, ela se torna um canal, um agente de restauração de vidas, né, pastor? Então a comunidade... Eu concordo, Marcelo, contigo, porque exatamente o que tu disseste, uma pessoa doente, ela vai adoecer outros, uma pessoa, né, ela transfere isso, porque na realidade é uma transferência de vida, não é verdade? Uma pessoa curada, ela vai querer curar todos aqueles que estão ao redor delas, né? E do contrário ao mesmo, né? Tem pessoas com um sentimento de vingança. Eu quero que aquela pessoa sinta a mesma dor que eu senti. Até então eu não consigo me libertar, mas eu quero que essa pessoa... Nossa, a gente vê cada situação, né? Imagino vocês também, tantos anos trabalhando com cura, o que a gente presencia, né, Marcelo? Tanta coisa, né, pastor? A extrema necessidade de poder promover um lugar seguro para as pessoas encontrarem. Sabe o que a gente diz? Conselheiro cristão, muitas pessoas têm o entendimento que o conselheiro cristão é aquela pessoa que vai dar bons conselhos, que vai orientar no caminho. Pode ser. Só que o nosso grande desafio é poder apresentar o Deus vivo, poder permitir criar um palco, um cenário, para que cada pessoa que se chega diante de nós buscando ajuda possa ter esse encontro com o Deus vivo. E isso é um desafio muitas vezes, né, pastor? Sabe que quando eu me deparei com a paternidade de Deus, quando eu me encontrei, eu não vivo sem isso hoje. Eu não vivo. Quando eu me encontrei com a paternidade de Deus, eu consegui entender
o coração paterno de Deus e me agarrar nisso, eu comecei a ser curado de muitas coisas na minha vida. Uau. Mesmo eu crescendo em um lar tendo um pai que ainda é vivo e que Deus o permita viver muitos anos, né? Meu pai sempre foi um pai amoroso. Eu nunca tive dificuldade com a figura paterna de Deus. Eu nunca tive essa dificuldade. Mas a gente vai se machucando, né? A gente traz traumas de infância, às vezes palavras que nos machucaram, né? Às vezes uma chacota que fizeram com a gente na escola, porque tu ia com uma camiseta colorida, ou alguma coisa desse gênero. Então tu vem trazendo aquilo. Aí depois, né, tu namora, tu casa, às vezes também dentro do casamento existe aquelas faísquinhas, aqueles choques, né? São duas pessoas de famílias diferentes, de culturas diferentes, enfim. Não sabe nada disso, né, Jaque? Não. Vocês são os queridos. Então, é interessante, sabe? Essa questão, assim, eu até anotei uma coisa aqui do meu trabalho quando eu fiz a minha pós, que o papel do conselheiro cristão consiste em ajudar as pessoas a recuperar os fragmentos de esperança. Uau! Que ainda existem no recôndito da sua alma. Uau! Das quais ela talvez não tenha consciência. Visando juntá-los como brasas dispersas em meio às cinzas. Nossa, que profundo. Resumindo, reacender uma chama dentro, né? De esperança, dizendo, né? A cura para você. Porque muitas pessoas chegam para nós e acham, como a Jaque tinha citado antes, né, Marcelo? Acham que assim, ó, olha, não há mais esperança. Há Exatamente. né? A esperança, não é verdade? Muitas pessoas vêm para nós, pastor, dizendo o seguinte: essa aqui é minha última tentativa. Eu já tentei tudo. Se isso aqui não der certo, eu desisto. Eu desisto do meu casamento, eu desisto da vida cristã, eu desisto de continuar tentando nessa caminhada que Deus tem proposto para mim. E a grande verdade é que tem fragmentos de esperança verdadeiramente, né, pastor? E o que me remete é Lucas 4:18, quando Jesus vem e apresenta o seu ministério de maneira pública. E uma das coisas que ele diz que faz parte do ministério dele é curar o quebrantado de coração. E a palavra quebrantado se remete a fragmentações, coração que foi quebrado, despedaçado, de maneira que muitas vezes a gente foi machucado e situações que aconteceram para nós acabaram causando essas fragmentações, essas quebras. E quando tu diz isso, pastor, fragmentos de esperança, isso me remete a esse versículo bíblico. E porque muitas vezes a gente vê pessoas que vêm para nós, elas não sabem por que elas estão buscando cura, mas elas sabem que existe alguma esperança. Hoje mesmo nós atendemos uma pessoa, ela vem numa condição onde eu não sei se eu consigo mais prosseguir nessa minha caminhada. Eu não sei se eu estou fazendo o que eu preciso fazer para encontrar o Senhor. E a gente poder dizer para ela, olha, só o fato de tu estar aqui conosco, buscando uma ajuda, isso já revela que existe um grito de socorro dentro de ti. Tu tá te posicionando. Tu tem esperança no teu coração. Pastor, tão profundo isso que tu colocou para nós agora. Eu quero depois voltar nessa gravação e poder tomar nota. Depois eu mando até escrito. Pastor, eu tenho mais uma pergunta. Vai lá. A gente tem trabalhado em levantar agentes de restauração, né? E eu quero estar ouvindo um pouco desses nossos bate-papos com os pastores. Na sua visão, o que um agente de restauração precisa, né? Para ele ser um braço, aquela pessoa que possa estar auxiliando. Porque para a última colheita, né? Para os dias que nós estamos vivendo, nós precisamos de todas as mãos, mas não qualquer mão. E com isso não é para descartar as pessoas, mas para poder ter uma compreensão que quando nós estamos lidando com pessoas, né, com o chamado de Deus, existe também uma responsabilidade. Mas quando a gente está levantando esses agentes de restauração, quais são alguns pontos importantes que o pastor acha, Jaque? Marcelo, esses aqui são primordiais.
eu entendo que quando nós nos tornamos agentes de restauração, a gente vai lidar com o coração das pessoas, certo? Nós vamos lidar com o coração das pessoas. E quando nós lidamos com o coração das pessoas, nós trazemos essas pessoas para o nosso coração, para perto de nós. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande, aonde, claro, vai depender de um treinamento, né? Treinar as pessoas, elas possam, né? Entender esses princípios, entre eles aquilo que eu citei há pouco, que é a questão, por exemplo, Marcelo e Jaque, a questão da ética, né? A ética no aconselhamento, de ouvir a pessoa, né? Porque eu me lembro agora aqui de algumas coisas do Jim, né? Jim Curtis, né? Nosso queridão Jim. Medo, as pessoas chegam com medo, controle e vergonha, né? Medo do que vão pensar de mim, né? Controle, achando que eu controlo tudo, eu controlo a situação, né? E a vergonha, né? Medo, controle e vergonha. E agora, o que o Marcelo vai pensar de mim? Então, eu acho que esses agentes de restauração precisam ser pessoas muito bem treinadas, né? Realmente treinadas, passarem por um processo também de cura, porque a igreja carece, né, Marcelo? A igreja carece de pessoas não perfeitas, mas competentes nessa área, né? Que se doem realmente em prol do próximo, sabe? Dizer assim, ó, eu quero ser um agente de transformação, eu quero restaurar dezenas, né? Centenas de pessoas, eu quero ser uma pessoa... Sabe, isso me remete a algo que eu venho pensando há bastante tempo, porque as pessoas acham que a igreja é o lugar onde a gente vai só para cantar. Eu quero exercer o ministério do canto. Às vezes uns não cantam coisa nenhuma. Nem todo mundo foi chamado para cantar, né? Nem todo mundo foi chamado para pastorear uma igreja, para liderar uma multidão ou um grupo pequeno, enfim, né? Nem todo mundo foi chamado para ser um grande milionário, um grande administrador, mas eu acredito que todos nós fomos chamados para sermos discípulos do Senhor Jesus, né? Então, pessoas vão chegar a nós destroçadas, né? Destroçadas, destruídas emocionalmente, sem nenhum, como tu disseste, como se fosse o último grito dentro da sua alma, né? Buscando socorro, buscando aquela ajuda, sabe? Tipo assim, aquele clamor, realmente, me socorre. Então, eu acredito que nós precisamos, a igreja precisa levantar agentes de restauração, sem sombra de dúvida, para que a gente possa realmente ver essa grande colheita que virá, né? E já estamos em andamento, né? Alcançando. E é interessante que essa pandemia, fazendo uma leitura dessa pandemia, meu Deus, né? Quantas pessoas desesperadas voltaram para Cristo? Pessoas que estavam afastadas voltaram para Cristo, desesperadas, com medo da morte, medo desse Covid, né? Então, e aí, como que a igreja está? Como que a igreja vai reagir diante dessa demanda? Não sei se eu consegui responder, né? Minha pergunta foi... o que o senhor, então, avalia como sendo pré-requisito para uma pessoa ocupar uma posição de ser um agente de restauração, né? Tendo esse trabalho, então, apoiado pela igreja local, né? Eu vejo assim, uma das coisas que uma equipe, quando ela é formada dentro de um ministério, tem que haver submissão aos líderes, à liderança da igreja, sabe? Porque, por exemplo, eu amo pessoas, então eu vou confiar pessoas a outras pessoas. E essas pessoas que receberão essas pessoas para serem aconselhadas, elas têm que amar pessoas, no meu ver, elas precisam amar, elas precisam realmente se doar em tempo, porque muitas vezes a pessoa vai sentar na frente dela e por exemplo, a pessoa vai ficar muito mais do que 10 minutos, por exemplo, na frente de uma pessoa derramando o coração. Né? Pode acontecer situações que a pessoa vai ficar um bom tempo ali desabafando, muitas vezes só em lágrimas, chorando, porque ela está esvaziando a alma dela, está jogando para fora, né? Tamanha dor, né? Então eu vejo que a pessoa tem que ter muita empatia,
Se colocar no lugar do outro, sabe? Eu sempre digo aqui, ensino aqui em casa, e na igreja, eu falo isso de púlpito, né? Nós não podemos, nós temos que julgar menos e amar mais. E hoje eu vejo ainda a igreja, uma igreja que julga demais. Uma igreja que apedreja muito, em vez de trazer para o coração. Esse não é o coração de Deus, né, pastor? Oi? Esse não é o coração de Deus. Não, isso não é. E aí, pastor, já nos remete ao fato da importância da restauração, porque eu vejo aquilo que o meu olho vê, aquilo que o meu olho critica e julga, na verdade, tem a ver da forma como eu olho, né? Exatamente. Então, quando o nosso coração está puro, é diferente esse olhar. E é por isso que Deus ele consegue olhar o pecador e continuar amando o pecador. E eu acho que isso não é algo só de Deus. Nós temos a natureza dele. E à medida que a gente vai ficando a imagem dele, ou seja, aquelas coisas que estão, de certa forma, que nos impedem de ser a imagem e semelhança dele, vão caindo, vão sendo restauradas, o meu olhar muda. Né? A forma como eu enxergo as outras pessoas. Muitas pessoas vêm para nós e elas dizem, eu só não queria que vocês me pensassem diferente de mim. Exato. Esse é o medo deles. Né? De novo, remetendo ali o que você citou antes, né? A cadeia da vergonha, o medo do controle, né? Enredando as pessoas naquela condição. E a verdade é que eu, como uma ministra, se eu não consigo, né, receber a restauração na minha vida, infelizmente eu vou olhar aquela pessoa com crítica. Né? É natural, é humano. É humano. É a nossa primeira resposta, né? Então, essa restauração, ela precisa vir primeiramente a nós. Eu imagino, pastor, nós não somos pastores, mas eu imagino que é aquele sermão do domingo, né? Antes de vocês liberarem, Deus está falando aqui. Lá vai vocês, né? A gente recebe para nós primeiro, lava com aquela palavra, né? Se arrepende do que tem que se arrepender, toma posse daquilo, para depois ser um vaso que vai... Para transbordar, né? Transbordar de uma forma diferente. Então, eu acredito que sim, pastor. Eu sou apaixonado por Jesus e pelo Evangelho, porque é exatamente, Jaque, o que tu disse. Porque quando a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Hebreus 4:12. E mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Então, por exemplo, tu está preparando um esboço, um sermão de cura, um exemplo, tu está sendo curado, tu está preparando o esboço. Ele está te curando, para que quando tu chegar ali para aquele grande grupo, aquele pequeno grupo, né? O Senhor comece a ministrar, mas com certeza ele ministrou no teu coração, né? Então, esse também não deixa de ser um fator que, para uma pessoa se tornar um agente de restauração, ela também precisa aceitar a própria cura dela, né? A própria restauração na vida dela, para ela se colocar, né, à disposição do reino de Deus, né? O que é muito comum, pastor, e eu vou falar para as pessoas, porque foi dessa forma que eu entrei na restauração. Muitas pessoas vêm porque elas querem ser treinadas, né? Eu quero ajudar o próximo. E dependendo do anos e anos que a gente tem na igreja, a gente já se condicionou ao fato que, glória a Deus, eu já trabalhei tudo na minha vida. Eu passei pela cura, né? Aquele um evento, né? Como se fosse somente o evento da salvação, quase. Mas eu me lembro, pastor, que foi exatamente isso para mim, da minha personalidade, o jeito que eu sou, eu era completamente cega. Pastor, cega. E quando eu me deparei com o Ministério de Cura e Restauração, eu vi que legal, eu vou poder ajudar as outras pessoas que precisam, né? Porque, infelizmente, eles precisam. E eu vejo a graça de Deus, mesmo eu, naquele lugar, que pode chamar de orgulho, pode chamar de cegueira, pode chamar do que for. E provavelmente um monte dessas coisas vão estar certas, né? Tudo isso provavelmente se encaixa. Deus teve graça, né? E no processo de eu aprender a ministrar, adivinha? Bum, bum, bum. Então, independente, né? Alguns de nós vão pela dor, outros pelo amor. E eu me confrontei. O Marcelo já estava assim, ó, voando. E eu tendo dificuldades incríveis na sala de ministração. Porque o problema do outro era o meu problema.
Eles Porque vinham e eu estava aqui pensando, como é que eu vou fazer? E aquilo era um espelho, pastor, sabe? eu E ia citar isso, eu ia dizer exatamente o espelho. É isso, é isso. então, mesmo que foi nesse processo assim, eu também quero dizer que Deus nos encontra onde nós estamos, né? E muitos de nós vamos primeiro passar pela restauração para daí restaurar. Outros vão estar naquele processo de ser transformados à medida, né? Mas o entendimento, eu acho que uma das coisas bem importantes que o pastor também mencionou é essa compreensão de que então a gente não venha fazer mais mal do que bem. Buscar o preparo, entender que existe ética. Eu fiz uma listinha aqui, pastor, do que tu disse. Está vinculado à liderança da igreja, entender que a igreja está indo numa direção, tem uma visão, existe uma missão, está comprometido, então, engajado com a visão da igreja, com a liderança, respeitar as pessoas, crescer em maturidade, crescer em cura e restauração, entender a perspectiva de Deus sobre todas as situações, de maneira que, muitas vezes, quando a gente está condicionado nesse primeiro mundo, a gente vê as coisas pelo natural, a gente acaba entrando em julgamento. Agora, como é precioso quando a gente consegue enxergar pela perspectiva de Deus. A pessoa que está na tua frente, por mais que ela vá expor uma série de de comportamento pecaminoso, vai estar confessando toda a sujeira, isso não vai mudar a forma como a gente vê a pessoa, porque a gente não está enxergando a condição natural dela. A gente está olhando com os olhos de Deus. A gente entende. Gente já vê eles prontos, já né? estão completos na perspectiva de Deus. É só uma questão de tempo. Vai lá e toma um banho, por favor. Eu já te vejo de roupa limpa, com anel no dedo, sendo servido. Né? Então vamos lavar esse cheiro de porco aqui, porque não é o teu lugar. É isso aí. É como um escultor, que ele olha uma pedra bruta, mas ele já vê a escultura, ele já vê, né, na mente dele aquilo já está pronto, já foi esculpido, né? Exatamente. É interessante que agora, vocês falando, lembrei de algo que vem, às vezes, no nosso caso, como pastor à frente de trabalho também, falo por mim, né? Vou falar por mim aqui, que muitas vezes alguns líderes eles têm receios, exatamente o que tu disseste, porque a igreja ela já tem, por exemplo, uma direção, uma missão, um propósito, e às vezes algumas pessoas, quando vêm, por exemplo, congregar, você como líder vê nelas um potencial para esse ministério, né? A gente tem o discernimento, né? A percepção de, como eu brinquei com o Marcelo antes, eu disse, nem todo mundo canta, nem todo mundo nasceu para cantar, né? Porque às vezes todo mundo acha que a igreja, eu nasci porque eu tenho que pegar o microfone. Mas muito trabalho que está lá embaixo, que ninguém vê. Um exemplo é o Ministério de Intercessão da igreja. Ninguém enxerga, mas tenta, não é verdade? É o espetáculo. E é interessante que às vezes nós, pastores, algumas pessoas chegam dizendo, olha, eu fiz o curso tal, um exemplo, né? Eu fiz o curso tal e tal, eu estou preparado. Só que, às vezes, essa pessoa, por exemplo, ela começa a sair fora da linha. Me entende, já? Que eu não sei se eu estou me expressando. Com certeza. E precisa aí já... né? Porque o que acontece? E nós, assim, gente, a gente está revezando. As crianças estão, assim, ó, incríveis hoje à noite. Então, desculpa, pastor, não prestar atenção. A gente está se revezando um pouco. Tranquilo. Mas isso é algo que também já demonstra a nossa necessidade de mais cura, né? E algumas vezes eu noto, isso demora para nós como membros identificar. A gente tem um chamado de Deus, a gente vê Deus, e aí a gente acha que a responsabilidade é do local onde a gente está se inserindo agora, né? Por exemplo, nós temos ministérios que fazem um trabalho incrível com as pessoas de rua, né? Verdade. Mas não significa que todo mundo vai fazer esse trabalho, ou que quem não faz não tem o coração de Deus. Exatamente, Jaque. Mas sabe que existe uma maturidade para eu entender que se os meus olhos estão abertos para isso, é porque esse chamado está sobre mim. E eu não posso dizer, pastor, eu sei que isso é necessário, mas aqui, ó, aqui está o fardo que Deus deu para mim carregar, e aí tu tem que abrir uma oportunidade, pastor. Porque é isso que Deus está. E a gente tem essa imaturidade, muitas vezes,
e em compreender que se os meus olhos, se eu amo a restauração, se eu amo a cura, se eu amo a libertação, né? Os meus olhos estão abertos para isso. Né? Não é necessariamente um fardo que eu vou colocar sobre os outros, ou até mesmo exigir, ai, pastor, tu devia fazer mais A, mais B, mais C. Mas a verdade é que aí só demonstra a nossa imaturidade, né, pastor? E aí só lhe resta graça para lidar com isso. E a verdade só revela a necessidade de ser restaurado, né? É. E às vezes a pessoa não faz por maldade, né? Ela não faz. Na realidade, ela quer ajudar, mas ela acaba até atrapalhando, às vezes, no início, né? Mas a gente tem que ter muita sabedoria, muito amor, muita paciência, né? Para ajudar a encaminhar e dizer, olha, tu vai fluir aqui, né? Não é fácil ser um gestor. Pastor, obrigada por esse tempo, hein? Eu já vou me despedindo, que vocês já estão ouvindo os gritos. As crianças estão lá todas já. Nossa! A gente tem a Sara de 3 anos e o Ben de 8, pastor. Olha. É. E tá muito frio aí, Marcelo? Tá muito frio aí? Tá bem frio. Bem frio. Vocês estão aonde? Carolina do Norte agora ou não? Tennessee? Carolina do Norte, Raleigh. Ah, que legal, cara. E aí o que é o invernão, então, pegando? Inverno, frio. A gente sabe que no sul aí tá no oposto, né? Tá um calorão. O pessoal tá dizendo pra nós que tá 40 graus para cima, né? Exatamente. Eu tô bem feliz de estar aqui no frio. Eu tô com inveja de estar usando um coletinho. Eu gostaria de estar usando um coletinho, sabe? Porque eu amo frio. A minha sogra mora na Itália, né? A mãe da Roberta. E lá também tá 3 graus, 2 graus, tá muito frio na Itália. Em Alvorada, olha, imagina na tua região, hein, Marcelo? Campo Bom, hein? Lá é bem quente mesmo. Né? Pastor, não é incrível isso? Olha só, a gente está em outro país, a gente pode fazer uso da tecnologia e sabe que a pandemia ela trouxe muitos desafios, mas também trouxe muitas oportunidades, né? Sim. Então, a gente fica muito feliz que agora a gente consegue se colocar na condição de fazer uso da tecnologia. A gente tem feito ministrações no Brasil, a gente tem feito capacitações, treinamentos. Então, é incrível poder fazer o uso daquilo que muitas pessoas hoje estão reclamando, que estão condicionadas a viver só reclusas em casa, com o lockdown, com a pandemia, essa coisa toda. Sim. Enquanto há oportunidades também que se abrem, né, pastor? Sim. Essa pandemia, desculpa, Marcelo, essa pandemia nos empurrou, né? Essa pandemia, eu vejo que, tirando algo de bom, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Na realidade, essa pandemia, eu entendo que ela projetou a igreja, aquilo que a igreja talvez demoraria mais 5, 10 anos, ela empurrou a igreja dentro de um ano, né? Meses, né? Tipo assim, empurrou, né? Então, hoje, a Isso é incrível, né, Marcelo? Pastor, está acabando o nosso tempo aqui. Acho que tem um limite da live. Ok. Mas eu vou te agradecer, pastor. Muito obrigado pela tua disposição. Muito bom estar contigo. Vamos Marcelo. Dessa, pegar um chimarrão e compartilhar pela tela. Com certeza, com certeza. Estou à disposição. Estou à disposição. Pastor, um abraço forte para ti, para a Roberta, para as crianças. Não é mais criança, né? Não dá mais para chamar de criança. Mas muito saudade de vocês, para a igreja toda. A gente tem um carinho muito grande aí pela Seda. Todas as vezes que a gente foi aí, a gente foi bem recebidos e tivemos uma boa resposta de todos, participação, né, comprometimento do pessoal quando esteve com a gente. Então, fica o nosso forte abraço para todos vocês, tá? Tá bom, Marcelo. E vamos falando. Agradeço por participar dessa live maravilhosa aqui. Saudade de vocês. Um abraço. Um abração para ti, para Jaque, nas crianças aí. Que Deus abençoe e conduza vocês aí nos Estados Unidos, aí onde vocês estiverem. E por todo mundo, né? Levando esse ministério de restauração que é poderoso, que a igreja precisa disso. Tá bom, Marcelo? Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.